não é só as chuvas que levam a um evento climático extremo. Nós precisamos de outros fatores. E um desses fatores é a topografia e a hidrografia do estado do Rio Grande do Sul. Claro que nós temos a participação antrópica do homem, mas nessa minha fala eu deixo de lado. Eu vou fazer uma relação pluviosidade, relevo e hidrografia. É uma junção perfeita para ter um evento climático extremo, de inundação extrema que assolou o estado do Rio Grande do Sul. Vou explicar em detalhes, mas antes peço para você um voto apenas. E esse voto demora 3 segundos. Onde, Jean? No site do IBEST, que está aqui na descrição, que está ali nos comentários. Isso mesmo, Geografia participa lá na categoria Influenciador de Educação. Então, gente, se você gosta do meu trabalho, de uma dedicação aqui diária, trazendo informação de qualidade para vocês, ó, é só clicar e votar. 3 segundos, cara, ajuda demais o nosso trabalho. Vem aqui, vou explicar em detalhes. Primeiro ponto que você tem que entender é como que é constituído o relevo. O que é o relevo? São os aclives e declives da superfície. Tá, então áreas mais baixas, áreas mais altas. Estou explicando de forma didática. Então, o relevo do Rio Grande é assim, ó. Aqui nessa parte norte do estado, você tem o Planalto Norte Rio-Grandense. Seria o quê? A parte mais alta, conhecida como a Serra Gaúcha. Nós temos Gramado, Canela, são 2 cidades aí mega conhecidas. Logo depois, nós temos uma área de depressão, que é essa área aqui. Então, perceba o seguinte, que o Rio Grande tem uma área mais alta ao norte, e aqui você tem uma área mais baixa, depois uma área mais alta de novo, que é o Planalto Sul Rio-Grandense, que é aqui, e depois uma grande planície litorânea, onde está a cidade de Porto Alegre. Esse ponto é imprescindível que você entenda a constituição do relevo para perceber como que essa dinâmica vai interferir no processo de inundação extrema. Aqui nós temos a topografia, ó. Então nós temos aqui o município de Porto Alegre. E aqui os principais rios, ó, o Rio Jacuí, o Rio Cauí, o Rio das Antas, o Rio Pardo. Esses rios, eles nascem na parte mais alta da topografia. E um rio, ele corre sempre da parte mais alta para a parte mais baixa a partir da ação da gravidade. Então perceba que esses rios estão em área de nascente, ó, nessas partes mais altas, que é o Planalto Norte Rio-Grandense, aqui, a Serra Gaúcha. Se você perceber, ó, há um desenho aqui que separa esses rios, ó. Perceba aqui. Então, há uma área mais alta aqui que eu chamo de divisor de água interflúvio. Isso lá na geografia física, na hidrografia. Então, ó, todos os rios que estão dessa parte para cá, a água vai escoar em direção a essa área de planície, que é a parte mais baixa da topografia, ó. Perceba que é uma divisão. Já desse lado aqui, esses rios vão escoar para o rio principal do Rio Grande do Sul, que é o Rio Uruguai. Então, o Rio Ijuí, ó, todos vão para essa direção aqui. E os demais para essa. Tá, perceba que nós temos uma espécie do quê? De funil. Vou trocar de cor aqui para facilitar. Ó, nós temos uma espécie de funil em direção a Porto Alegre. Então, toda a chuva que acontece em praticamente metade do estado do Rio Grande abastece o Rio Pardo, o Rio Jacuí, os principais rios desse lado leste do estado, e eles culminam para essa parte mais baixa, que está a cidade de Porto Alegre. Perceba que é um funil, ó. Toda a água tende a chegar aqui. Tá. Aqui você vai ter uma área que eu chamo área de confluência, que é uma área de encontro dos rios. Então imagina o volume de água que está chegando em Porto Alegre, toda a água captada a partir desse interflúvio. O interflúvio funciona dessa seguinte forma aqui, pessoal. Ó. Então você tem uma área mais alta e uma área mais baixa.
Aqui está o município de Porto Alegre, aqui está o Planalto Norte Rio-Grandense, né? Mais especificamente ali a Serra Gaúcha. Então toda a chuva, todo o volume que já foi absurdo tende a escoar para os rios, e esses rios têm a sua foz conectada ao Rio Guaíba, onde nós temos Porto Alegre, aqui na Lagoa dos Patos. Então eles vão escoando. Por isso que nós tivemos aí, até agora, mais de 5 metros do nível do rio extrapolado, né? É um número assim que nunca nós tivemos na história. Mas Porto Alegre, a gente não pode deixar de falar, é uma cidade que já teve enchentes acima de 4 metros. É recorrente. Por quê? Nós temos a entrada de uma massa de ar ali, a massa polar atlântica, ela é úmida, né? Então chove em determinada época do ano bastante no Rio Grande do Sul. Essas águas vão ficar concentradas nesses rios e vão escoar em direção a Porto Alegre. Do outro lado do estado, você tem rios mais curtos que vão desembocar aqui no Rio Uruguai. Do Rio Uruguai ele vai se conectar lá no Rio da Prata e vai se conectar ao mar. Tá, Jean, mas e as demais cidades que alagaram? Todas estão próximas a Porto Alegre, como Canoas. As que estão mais distantes, elas estão ao lado desses rios. Então, qual que é o fenômeno natural do rio? Chove, ele vai extravasar, vai ocupar a área de várzea. Essa área de várzea está permeabilizada, ela está ocupada. Consequentemente, você tem um processo acelerado de enchente, alagamento e inundação. Inundação extrema. Então, é um processo natural. Qual o grande problema? A gente ocupar as áreas de várzea dos rios, né? Então, tem essa problemática que envolve o planejamento urbano. Outro ponto que eu vou trazer para vocês é a questão climática. Quando nós falamos de clima, nós falamos de previsibilidade. Existe uma previsão. Então, os meteorologistas, eles conseguem, a partir de estudos físicos do comportamento atmosférico, prever um evento climático, extremo ou não, em questões de 5 dias antes do evento. Essas chuvas com grande volume pluviométrico já estavam no radar desses meteorologistas. O governo do Rio Grande, com certeza, e a Defesa Civil receberam essas informações. O que o governo tem que fazer? Evacuar das áreas de risco. Foi feito isso? Não. Ah, foi um volume não esperado? Talvez os meteorologistas não conseguiram traçar o volume absurdo de chuva que atingiu o estado. Mas, com certeza, eles tinham o quê? Um cenário que o evento seria extremo. Alinhado ao conhecimento da topografia, alinhado ao conhecimento da hidrografia e do cenário histórico que o estado já passou, do cenário histórico que próprio Porto Alegre já passou, fica fácil você deduzir que o evento ia causar estragos. Então, a geografia física, ela não muda. A climatologia é previsível. Você consegue determinar qual é o grande problema aí. O homem que não tomou uma atitude. O homem que vai ocupar áreas que não deveriam ser ocupadas. Então tem toda uma outra problemática muito mais antrópica, muito mais do homem do que da geografia e do clima. Ah, mas e o aquecimento global? Mas o aquecimento global, que vai aumentar o volume de chuva por conta do aquecimento e o aumento da evaporação dos oceanos, isso também está no estudo da climatologia e já é de conhecimento de todos que esses eventos climáticos extremos cada vez vão ser maiores. E possivelmente o Rio Grande sofra de novo um evento climático extremo daqui a uns anos. Isso a climatologia consegue prever. Por quê? É um estado, pela localidade, que vai ser cada vez mais vulnerável por conta do aumento da pluviosidade. A topografia tem como a gente modificar? Talvez com obras de engenharia
a gente ameniza esse escoamento pluvial em direção aos grandes rios. A hidrografia tem como a gente melhorar? Talvez canalizando algumas áreas, aumentando a profundidade desses rios, mudando na dinâmica natural do rio, mas com responsabilidade e com conhecimento técnico, você diminui a vazão, fluxo de água em direção a Porto Alegre. Mas tudo isso precisa do quê? Planejamento. Precisa pensar a cidade para as pessoas e não para o capital. Gostou da aula? Desce o dedão no like, se inscreva e, gente, vota lá no Prêmio Best, preciso muito do seu apoio. 3 segundos, cara. Clica. Clicou? Valeu, pessoal. Vamos entender? A geografia responde tudo, cara. Tudo.